Lucas 7:12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E todos os que apoderou o temor do Senhor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém, igreja. Amém. Podem assentar-nos. Eu quero que as irmãs e os irmãos hoje, na unção de Deus, saibam a entender o que é uma viúva. A palavra de Deus diz que Jesus procurava as cidades mais humildes. Naim era uma cidade que ficava perto, meus irmãos e minhas irmãs, de Nazaré. Nazaré foi a cidade escolhida por Deus. Deus poderia ter feito com que o nosso Salvador nascesse em Roma, na Itália, mas nasceu em Nazaré, uma cidade pobre. E Naim era como se fosse uma cidade aqui próximo da gente. Eu não vou comparar com Maravilha, uma cidade tipo Maravilha, Ouro Branco. E a palavra de Deus diz que Jesus ia em direção a Naim. Ora, tinha tantos centros importantes para Jesus percorrer, mas ele procurava exatamente uma região, uma cidade pequena, para curar, para salvar vidas. E aquela viúva, a palavra nos estudos diz que os sacerdotes, eles entravam no templo, e a primeira oração, meu pastor, que eles faziam era: Senhor meu Deus, obrigado, te agradeço por não ter nascido mulher. A mulher era discriminada, nem nome era dado. Vocês imaginem que o homem tinha o dom de levar o alimento, as vestimentas, e a mulher de cuidar da família. E quando a mulher perdia o seu marido e que ela se tornava uma viúva, ela ficava esquecida pela comunidade. Antes de adentrar na palavra lida pelo meu pastor, eu quero que vocês entendam o sofrimento das viúvas. E você que faz parte hoje do corpo da igreja, da Assembleia de Deus de Madureira, tem que se preocupar de onde tem uma viúva que precisa de amparo. A palavra de Deus diz na lei mosaica de que quando a mulher morresse e não deixasse filho, o irmão seguinte, quando o marido morria, o irmão seguinte que casasse com aquela mulher para que desse um filho e ali a linhagem da família seguisse. Lá na frente, Deus revela através de Davi o amor que ele tem com as viúvas. Irmãos, quando os apóstolos, depois do dia de Pentecostes, quando houve o início, o princípio da fundação da igreja, a primeira coisa para formar a congregação foi criar um departamento de assistência às viúvas. Irmãos e irmãs, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, Timóteo diz que a igreja tem que se preparar para colaborar, ajudar no assistencialismo às viúvas. Agora você imagine, a palavra de Deus
lida pelo meu pastor aqui em Lucas, o doutor Lucas, capítulo 7, diz que descia Jesus e acompanhava ele uma multidão. E naquela multidão, quem acompanhava Jesus? Eram os discípulos. Quem acompanhava ele? Eram os cegos, eram os aleijados, eram os coxos, era a mulher do fluxo de sangue, eram os cegos de Jericó. Cada vez que Jesus fazia uma cura, aqueles seguiam, ninguém queria mais largar Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vinha em direção a Naim e uma multidão seguia, alegre. Eu acredito que dando glória a Deus, na maior alegria de hinos e louvores ao Filho de Deus que estava no meio deles. E Jesus está indo a Naim. Não me pergunte, mas eu acredito que a noite anterior Jesus deve ter chamado o seu discípulo e deve ter dito: amanhã nós vamos a Naim. E alguém deve ter dito: mas Senhor, aquela cidade pobre que não tem muita gente, não, tem outras cidades maiores aqui na região de Judá, por que temos que ir para, meu Jesus, mestre, a Naim? E Jesus disse: temos que ir a Naim. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando vinha com aquela multidão, do outro lado saía de Naim, porque o cemitério era longe da cidade. As leis judaicas não permitiam que o cemitério ficasse próximo às cidades. E do outro lado, meus irmãos, vinha, glória a Deus, vinha também um enterro. E a palavra de Deus diz que o enterro era seguido por uma multidão. Vocês vão entender essa mensagem. Vocês vão entender essa mensagem. De um lado a alegria, do outro lado vinha a tristeza, porque é assim as coisas de Deus. E de repente a palavra de Deus diz que ao se aproximar daquele cortejo fúnebre, as pessoas chorando, aquela viúva chorando o único filho que tinha, estava fazendo o mesmo percurso, meu pastor e meus presbíteros que estão aqui, pastores. Ela fazia o mesmo percurso que levou para sepultar o seu esposo. Eu acredito que ela olhava para cada passo ali e dizia: eu já segui por aqui, eu levei aquele que eu amava, eu levei aquele que cuidava da minha vida, e de repente só restou esperança no meu filho. Planejei tanto meu filho, e agora estou levando meu filho para o cemitério, e estou indo pelo mesmo caminho que levei o meu marido. Irmãs, imagine a dor daquela viúva, agora sem marido, sem o único filho dela, e como ela iria ser perseguida. Certa vez Jesus disse: escribas, devoradores de viúvas. Sabe por quê? Porque muitos líderes religiosos mandavam os escribas tomarem a única casa, o único bem que uma viúva tinha, para ficar com eles. Então Jesus tinha um sentimento do que era ser viúva. E naquele momento, aquela mulher, aquele cortejo, diz que o judeu tem uma tradição de chorar. Os judeus, ele chora por um amigo que nem conhece, que morre. É a tradição deles. Eu acredito que aquela mulher que estava levando para o cemitério o seu único filho, e a vida dela a partir daquele momento seria uma desgraça, sem esposo, sem filho. O que seria dela a partir daquele momento? E quando a morte, glória a Deus, quando a morte se encontra com a vida, ela é derrotada como foi derrotada na cruz. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus se aproximou dela, ele disse: não chores. Quantas vezes a noite inteira no velório as pessoas não disseram: não chores,
A vida é assim mesmo. E chega o mestre e ainda diz a mesma palavra: não chores. Mas a palavra de Deus diz aqui em Lucas 7, no versículo 13, que diz que ele tocou. É assim que Jesus faz. Naquela época não se podia tocar no morto, não se podia tocar no leproso, que tinha que ser separado. Mas Jesus, quando chega para dar vida, ele toca, diz a palavra que ele tocou naquele morto. E aquele jovem, a única esperança, o único filho daquela mulher, ressuscita. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, oh glória a Deus, ele senta e conversa com Jesus. Eu quero dizer nesta noite, que se você chegou aqui no enterro, se você chegou aqui nesta noite com um coveiro acobrindo você, dizendo que os seus sonhos, os seus projetos não tem jeito e serão enterrados, eu quero dizer nesta noite que o coveiro vai voltar sozinho com o caixão vazio, porque todos os seus projetos serão realizados em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está dizendo nesta noite que Ele é vida. Não teremos mais enterro dentro desta igreja. E eu sei que muitas vezes, meu pastor, o coveiro está dentro da igreja. Muitas vezes, minha irmã, você recebe a palavra de outro irmão, irmão que diz: esta causa não tem jeito, eu acho muito difícil você sair dessa. Repreenda o coveiro do diabo. Repreenda o coveiro do diabo, porque os seus sonhos, os seus projetos, aquela doença que lhe incomoda, não vai ser enterrada com você. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que aquele mesmo Jesus que tocou naquele jovem, está tocando em você hoje. Você que veio hoje de longe ou de perto e veio carregado com um problema que não tem solução, que carregaria o seu problema, a sua vitória, a sua saúde, e que estava predestinada a ser enterrada. Eu quero dizer nesta noite que Jesus está aqui neste lugar para restaurar, levantar a morte que muitas vezes está doendo o seu coração, através do sofrimento de alguém da família, daquele sonho de uma casa, daquele problema que está existindo dentro da sua família. Vai ser enterrado hoje. Em nome de Jesus vai ser enterrado hoje. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus está me dizendo agora que aquela viúva de Naim recebeu o filho dela, e aí já não existia mais a multidão da morte e a multidão da alegria da vida, não. Porque quando Jesus chega, Ele restaura a morte em vida e unifica os povos. E aí eu vejo agora, meu pastor, que se de um lado via 1000 pessoas pulando e cantando, do outro lado via 1000 pessoas chorando. Quando Jesus restaurou e entregou aquele filho, aquela viúva de Naim, as duas multidões, a da morte deixou de existir, porque quando Jesus chega, não tem morte, não tem dor, não tem sacrifício, porque Jesus é alegria, é amor, é esperança e é salvação. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o Espírito de Deus agora, o Espírito Santo está aqui e me revelou hoje que você que está buscando a salvação, você já encontrou.
Você que veio carregado de um problema, que você chegou aqui como se tivesse ido para um enterro. Você está voltando agora para a sua casa, livre do problema, salvo, sabendo de que um coveiro já voltou, ele não está mais aqui. Pegou um caixão, botou nas costas e deixou os crentes de Deus livres. Glória a Deus. Eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus diz que Deus sempre encontra as pessoas no meio do caminho. Interessante, muitas vezes você recebe a palavra de um coveiro no meio do caminho. Vai para onde, irmã? Vou para a igreja. Fazer o quê? Buscar a minha bênção. Aí o coveiro, a coveira diz: tu já fosse tanto tempo e essa bênção não saiu. Aí o coveiro não sabe que bênção acumulada ela é duplicada, que quando ela vem grande. Repreenda a partir de hoje. Lembre-se desta palavra de Deus. Quando chegar alguém para destruir, para enterrar os seus sonhos, os seus projetos, repreenda em nome de Jesus. Lembre-se desta passagem da viúva de Naim. Glória a Deus. Eu me lembro aqui do cego de Jericó. E aquele cego, quando Jesus passava, a passagem mais conhecida, mas ela tem uma mensagem nisso. Ele disse: olha, tem uma multidão vindo aí, muito barulho, vai dar para arrumar um apurado bom. Mas quando ele foi, aquela multidão foi se aproximando, ele perguntou: quem vem por aí? Jesus. Aí ele disse: ah, eu se ouvi falar. Esse eu estava esperando e não conseguia estar no caminho dele. Quando Jesus passou, os irmãos conhecem essa mensagem: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te dizer nesta noite: clame o Senhor para que aquele mal, aquele problema, Jesus tenha misericórdia de você, meu irmão. E Jesus diz a palavra de Deus que ele continuou gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que os que andavam com Cristo diz: ceguinho, para com isso, não atrapalhe o mestre. E aí Jesus disse: alguém me chamou? Oi? Alguém me chamou? Chama aquele rapaz ali. Aí no instante os discípulos ficaram bonzinhos, né? O mestre te chama, anima, rapaz. Glória a Deus. É assim. Aleluia. E aí a palavra de Deus diz que o cego Bartimeu jogou a capa, a miséria, a fome, a discriminação, tudo que carregava em cima dele. Irmãos e irmãs, arranque essa capa da miséria, jogue fora nesta noite esta capa que você está vestindo, porque ela não te pertence. Se você chegou hoje com a capa de derrota, de fracasso, de miséria, de doença, jogue esta capa agora, jogue ela no chão e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que muitas bênçãos de Deus serão derramadas, muito mais também por aqueles que foram batizados hoje. Você não foi batizado para agradar o pastor, você não foi batizado para crescer esta igreja, você foi batizado para ir para o céu, porque a partir de hoje os seus pecados já não existem mais. Nova criatura tu és. Você que é de outra religião, você que não estava adorando a Deus como seu único Salvador, você que não estava cumprindo o primeiro mandamento, você chegou hoje aqui para jogar a capa fora, para que o esquife, para que o caixão da derrota também ficasse no meio do caminho. Você hoje tem a oportunidade também de entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia da vitória para os crentes, para os batizados e para aqueles convidados que não são crentes, que estão nesta noite.
Eu estou dizendo a ti, eu tenho quase 20 anos de crente. Foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. De tantas outras decisões que eu tomei, mas a mais justa, a melhor, foi essa. E só me arrependo de uma coisa: de não ter encontrado Jesus antes. Glória a Deus. Eu quero dizer à igreja nesta noite: igreja de Jesus Cristo, levanta-te. Como Jesus disse àquele jovem, levanta-te. Ele está me mandando dizer a você hoje nesta noite, para que as irmãs, os irmãos, os convidados desta noite, que vocês, os levitas aqui, os levitas, não deixem levitas. Eu quero aproveitar este momento para dizer àquela irmãzinha que veio hoje e deixou um problema em casa, e que amanhã, segunda-feira, não sabia como resolver. Te digo, e depois testemunhe. É importante testemunhar para ofender o diabo. O crente que recebe a revelação, recebe a bênção de Deus e não testemunha, ele está dando veja ao diabo. Tem que confessar, tem que revelar as bênçãos que Deus faz. Você, irmãzinha que veio hoje com um problema sério, Deus está dizendo que o enterro que muitos coveiros pensavam que ia te levar já caiu ao chão. O teu problema já foi resolvido em nome de Jesus. Creia, creia em nome de Jesus. Vocês ganharam o maior presente do mundo. Vocês não estão marcados aqui na igreja com uma tatuagem. Vocês estão marcados no sangue de Jesus. Esta igreja está marcada no sangue de Jesus. Este é o maior presente que vocês têm, dado por Deus, de se tornar filhos dele, irmãos em Cristo. E aqueles escolhidos, aqueles que são escolhidos hoje, têm que entender que a caminhada é longa. Muitos espinhos, muitas pedras vão colocar nos seus caminhos. Vocês que foram batizados, vocês que foram batizados e que agora entrarão no segundo batismo do Espírito Santo. A peleja é grande. A peleja é grande, meus irmãos. Mas eu adianto nesse momento que a glória de Deus que desceu neste lugar, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, não tem homem, não tem diabo coxo na face da terra que tire a glória de Deus. Eu quero pedir neste momento ao meu pastor, eu quero pedir ao presbítero Antônio, ao presbítero Aprício, eu quero pedir também ao pastor Aprício, presbítero Dionísio, os irmãos presbítero Manuel, que a gente possa descer aqui agora ao templo de Deus. Glória a Deus. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, diga amém. Igreja, quem quer que derrame o Espírito Santo esta noite, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, meu Deus, Deus está dizendo que neste momento aqui no templo, o fogo do céu está caindo. Fale línguas, eu quero neste momento, na mocidade, a igreja de pé, a igreja de pé. Glória a Deus. Já tentaram me corromper, estarei no meio de você. Eu sonhei pra mim que Deus nos ensinou, mas o sonho de um preso não pode morrer. Esse fogo que explode, fogo de fogo, fogo.
Espírito, ó Deus.